Olha aí, quem precisou dos serviços bancários ontem também enfrentou dificuldade. A maior parte das agências, principalmente no centro da cidade, não abriu. Rapaz, tinha banco que nem o caixa eletrônico estava funcionando, olha só. Tiveram que se contentar com os caixas eletrônicos. Um dia sem banco prejudica muito a população? Eu acredito que sim, né? Com certeza. Na porta dos bancos, faixas e adesivos alertavam os correntistas. Na Avenida 7, centro de mobilizações, nem o autoatendimento estava funcionando. Algumas agências tinham tapumes nas grades. Na Avenida Tancredo Neves, mais bancos fechados. Com o pouco movimento nas ruas, quase não se via clientes. No comércio, o cenário se repetiu. Mas aqui, encontramos muita gente que foi pega de surpresa. O que o senhor veio resolver aqui? Problema de cartão. E agora? Voltar para casa. E em certos casos, nem o caixa eletrônico resolveu. Eu tentei sacar um dinheiro, mas não consegui. Os bancários decidiram aderir à paralisação nacional e suspenderam as atividades nesta quinta-feira. A maioria das agências da capital e das principais cidades do interior do estado não funcionou. Entre as reivindicações de todos os trabalhadores do Brasil, uma interessa bastante a categoria. A questão especial nesse momento é o projeto de lei que está tramitando no Congresso, que trata da terceirização. Achamos que é um crime esse projeto que termina terceirizando as atividades fins da atividade bancária. Os poucos clientes que sabiam da paralisação se anteciparam. Ontem eu já paguei tudo que eu tinha que pagar hoje e amanhã, porque eu não sabia se ia ser só hoje ou poderia estender mais um tempo. Pois é, muita gente prejudicada. A gente conversa agora aqui no estúdio do Bahia no Ar com o advogado, especialista em direito imobiliário, direito civil, direito do consumidor, Henrique Guimarães. Muito bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. O que fazer nesses casos? As pessoas que, por exemplo, tentarem ir ao banco para pagar uma conta, último dia de vencimento hoje, já vão enfrentar juros, por exemplo. Essas pessoas têm direito a retirar esses juros porque os bancos estão fechados ou não? O que é preciso ter em mente é que o consumidor ele deve ter uma postura proativa. Ele deve não apenas, sabendo que vai ter uma paralisação, uma greve, e assumir uma postura passiva. Ele deve buscar saber que tem outras alternativas como caixas eletrônicos, pagamento por telefone, por internet, por correspondentes bancários, e na impossibilidade de fazer o pagamento de outra forma, aí sim ele deve pagar no primeiro dia subsequente, até para evitar negativação de nome, esse tipo de coisa, e então ele deve buscar aquele fornecedor para que dê o desconto, restitua os juros, e não sendo possível, ele pode buscar o PROCON, um juizado especial de defesa do consumidor, para ver o ressarcimento devido. É porque às vezes acontece também, o valor é tão irrisório, às vezes é R$1 a R$2, que a gente tem direito, porque de R$1 a R$2 o banco vai levando, é uma fortuna nossa. Às vezes as pessoas deixam de procurar os órgãos de defesa do consumidor, isso inclusive estimula que as empresas continuem fazendo isso. Agora, por exemplo, no caso de quem tinha uma consulta médica, né, um exame médico, uma cirurgia, algum tipo de procedimento que não conseguiu chegar, ou o médico não conseguiu chegar, o enfermeiro não conseguiu chegar, e se sabe que algumas consultas levam meses, às vezes, para a gente conseguir marcar. O que essas pessoas podem fazer? Tem alguma maneira de salvar isso aí, ou vão ter que esperar mais alguns meses ou morrer antes disso, doutor? Infelizmente, assim, por ser uma greve, um caso fortuito, que assim, não tem participação assim, da clínica médica ou do médico, não foi deliberado por ele, infelizmente a sociedade toda acaba sofrendo alguns prejuízos colaterais por conta dessa situação. O direito de manifestar é legítimo, mas sempre ocasiona problemas colaterais como esse que você está colocando. E aí ele vai tentar remarcar o mais rápido possível, informando e esclarecendo sobre a urgência do caso dele. É porque a população acaba ficando refém. A gente viu aqui uma senhora falando, eu não fui trabalhar, ela trabalha numa clínica odontológica. Então a pessoa que de repente só tinha aquele dia, já tinha negociado com o patrão, vou folgar hoje para conseguir resolver, vai ter que pedir outro dia de folga. Como é que fica essa negociação com o patrão, por exemplo? Ela não foi trabalhar, o patrão aceitou. Um outro patrão que seja menos compreensivo, ele pode, por exemplo, cortar o ponto do funcionário ou cortar, descontar o atraso? Por conta da paralisação, não. Embora essa seja um tópico da seara trabalhista, mas, como disse, a paralisação, a ausência de ônibus, embora também a ausência foi parcial, né? Até às 8 da manhã por aí. Então, assim, os funcionários, de forma geral, na cidade puderam chegar aos seus locais de trabalho um pouco mais tarde, por volta de 9 e 10, mas puderam chegar. Então, assim, não houve justificativo para que deixasse de ir ao trabalho, porque não houve indisponibilidade do sistema de transporte durante todo o dia. O patrão poderia obrigar, por exemplo, a que o empregado pegasse um táxi, um
mototáxi ou uma carona, ele pode descontar dizendo isso, olha, não tinha ônibus, mas você podia se virar de outra forma, pode dizer isso? Desde que ele custeie esse outro transporte alternativo, que se seja num valor mais caro, por exemplo, o táxi, se o patrão estiver disposto a custear, ele pode negociar com o seu funcionário que se desloque dessa forma e ele faça o devido reembolso. Agora, me chamou a atenção essa comerciante que disse, olha, a gente ia funcionar normal aqui, só que o sindicato passou dizendo que se a gente não fechasse, ia acontecer um arrastão na loja. Isso praticamente uma ameaça. Em Ilhéus também o pessoal teve que fechar as portas. E aí, nesse caso, claro, ela acabou fechando as portas, ela não quis pagar para ver, mas ela poderia, por exemplo, acionar o sindicato? Poderia, agora sim. Na verdade, o que acontece? O direito de greve, de paralisação, é um direito legítimo, ele deve ser votado pela categoria de forma democrática, não pode, porém, obrigar a que todos os funcionários 100% queiram aderir à greve, porque aí atentaria contra as liberdades individuais, e muito menos ameaçar lojistas ou funcionários, obrigando que feche a loja por ameaça de depredação ou vandalismo, algum tipo de coisa semelhante. Isso, naturalmente, isso é óbvio, isso é uma postura ilegal. Quem tinha aula, por exemplo, cursinho, o pessoal que vai fazer vestibular, né, que corre contra o tempo, não teve aula por conta da paralisação, tem como acionar também a escola, o cursinho, a universidade? Nesse caso não, porque não foi algo que foi deliberado pela entidade, pelo fornecedor, que não teve culpa por conta dessa situação. Foi um caso fortuito. Aí, infelizmente, quando acontece esse tipo de manifestações de paralisação na cidade, a cidade toda acaba, de alguma forma, sofrendo efeitos colaterais que aí vão precisar se reajustando dentro da linha do bom senso. Se ele não teve culpa, se a entidade, se a empresa não teve culpa, ela não poderá ser responsabilizada. Então, em resumo, quem paralisou, de fato, porque paralisou, o banco, por exemplo, paralisou. Então, se era uma dívida em relação ao próprio banco, ele pode ser acionado. Se for outra empresa que tinha um boleto no banco, já não. Se foi, por exemplo, uma entrega de uma dessas empresas, do Polo, que tinha que entregar uma mercadoria, não funcionou, aí sim pode ser acionada a empresa. Mas, no caso, né, dessas aulas, se for um reflexo da paralisação, não. Então, de modo geral, isso, quem paralisou, de fato, pode ser acionado. Quem não... Exatamente, é sempre em cada caso, havendo um descumprimento contratual de qualquer natureza nessa data, por conta das manifestações, se aquele que descumpriu conseguir comprovar que não foi culpa sua, que ele foi vítima daquele processo de manifestação, de tumulto, na cidade, de uma forma atípica, aí sim ele vai poder ser desobrigado de qualquer responsabilidade. Caso contrário, aí a responsabilidade existirá. Aí, no caso, a pessoa não conseguiu pagar o boleto ou pagou com atraso, isso pode ser cobrado daqui a um mês, de repente? Daqui no próximo boleto a pessoa receber essa surpresinha aí, olha, você não pagou na data, embora tenha sido por conta da paralisação, ela de repente pode receber isso daqui a um mês? Pode acontecer. No próximo boleto? Pode acontecer, não deveria acontecer, pode acontecer, mas o que o consumidor deverá fazer nessa hipótese é buscar junto àquele fornecedor o ressarcimento, informando que houve a greve, etc. Buscar naquele dia de pagamento, se ele pagou um dia depois, informar ou tirar fotos que ele não conseguiu pagar naquele dia, se cercar de meios de prova para negociar a posteriori com o fornecedor e, não sendo possível, buscar o meio legal de ressarcimento. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Em resumo, a população aqui sempre que acaba sendo prejudicada, não tem jeito não. Mas nesse caso, até a gente consegue compreender, né, doutor, que é uma luta pelo direito de todos nós, então a gente paga um pouquinho aqui para ganhar mais na frente. Muito obrigada, doutor. Bom dia. Bom dia. Olha aí, Águia Dourada está no ar, eu tenho um helicóptero Águia